De julho, 18 horas, os minutos finais para a abertura do processo, para a inscrição da chapa. Oposição, situação, todo mundo aqui reunido. Do outro lado do balcão, o presidente Felipe Nogueira confere os últimos detalhes. Aí, ó, a economia da mulher. Vou fazer o cálculo da proporcionalidade. Nós corremos nela, né, velho? Paga colorído! Collor! Cega tipo do Collor! Assim, ó! Assim, ó! Como se não se vai Você está firmado com chapa 1 e chapa 2. Tá. Não, você recebe, você grava, você vê. É esse papel aí, Ana, que confirma. É esse documento aí que confirma a questão da chapa? Não, só a questão da chapa 1 e chapa 2. Qual é que é? O número do Maurinho na chapa, número 51, 52, 53. Só registra nome. De vez em quando ele podia assim, mas... O cartório ele tem um registro no cartório da ACB. Não. Eu vou começar a comprar cachê. Sei lá, que a minha Os dois diretores de parlamento de esporte que mostram. A bola vai ficar com os dois aqui. Engraçadinho de cerveja. Tem que pagar ainda na mesa. Quem é que vai ficar com a bola? O que vocês tomam? Quem é que vai ficar com a bola? Quem teve o departamento do esporte? Nós, a cerveja aqui, ó. Tá, essa aqui vai dizer as urnas. Eu não digo que é. Tá, um grau de cerveja, pronto. Então vamos juntos. É mesmo. O que existe é, para constar na cédula eleitoral, então se exige isso. Né? Agora, para usar o nome, cada um pode usar, nós todos, viva nós, aí pode usar o nome. O boletim não interessa, o que interessa é a marca para que conste em cédula. Mas na cédula você pode constar a chapa 1 e chapa 2. Mas não vai constar o nome. É um ou dois. Então, o outro é na cédula. Fica assim. O pessoal vai ter que discutir o Tem as número. três, ACB ou oposição bancária não pode ser marca registrada de uma pessoa, entendeu? Isso é em tudo que é eleição. A menos que alguém faça o seguinte, ó, que por acaso a chapa 2 vença a eleição e registre marca registrada de oposição bancária. Não dá pé, entendeu? Não é isso aí. Então, elimine essa questão, vamos aqui discutir o número e não o nome, tá? Entendeu? Tá? Foi isso aí que eu fiz aqui naquela discussão.
Então, de repente, fica um negócio assim. Eternamente achava que por um vai ser ação política bancária. E o outro, dois de oposição. Então foi isso aí. Tá? Então, que garantido, pessoal? Chapa 1, aquela que está sendo registrada pelo companheiro Maia. E do Alvino, que assinou ali aquela questão. Chapa 2, foi registrada pelo companheiro que nós não assinou. queremos atrapalhar aqui a inscrição da chapa deles aqui, que tá, o que tu colocou no papel tem uma interpretação. Presidente do Sindicato Bancário de Porto Alegre. Nesse momento, as chapas entregaram todos os documentos. Falta ainda um documento escrito sobre o acordo entre chapa 1 e 2, sem nomes específicos dos donos das chapas como. Que havia um documento que nos uma assertiva de que uma tinha um nome e outra tinha outro. Mas essa questão não vai impedir o registro. Não. Os números estão certos. Os nomes é que precisa, cada um defende o seu, mas não pode ser alguma coisa que fica como marca registrada de alguém. Como é que você avalia esse processo eleitoral agora? Olha, companheiro, como ela tem qualidade. Eu já tive em 6 processos eleitorais. Dizia aquela máxima histórica, inclusive quem construiu Tebas de 7 portas? Lembra aquele circular? Consta nos livros do nome dos reis. Terão os reis construídos sozinhos? Hoje que afundou a grande Atlantis, não terão os senhores de escravos chamados nomes dos seus servos em sua defesa? E quando a grande Roma caiu, terá acontecido que tenha evitado que isso acontecesse? E quando Cristo morreu, e quando alguém foi crucificado, Espartaco também foi crucificado. Esqueceram que Espartaco foi crucificado pelo menos 80 anos antes de Cristo. Necessário entender que a classe trabalhadora constrói a sua luta passo a passo. A eleição de hoje, que hoje já se consolida, é apenas um dos passos dessa eleição. O primeiro eleição. Mas o mesmo da categoria, um sindicato com 58 anos, que completa 60 anos, é muito mais do que pura e simplesmente uma eleição ou uma inscrição de chapa. É uma história que haverá de ser cumprida. Obrigado. Quero aquela latinha aqui. Maia, por favor, lembra as pessoas que eu falei alto? O nome? Então, por favor, divide entre elas essas 30 moedas. Roberto. Companheiro Maia, a chapa registrada, como é que você está vendo o processo até agora? E que rumo vai tomar a chapa agora? Agora nós vamos partir para a campanha propriamente dita. Vamos colocar em teste o trabalho de 3 anos, vamos colocar em teste os novos nomes e as novas propostas que a gente apresenta. Nós nos definimos como uma diretoria de situação, vamos fazer uma campanha como uma campanha de situação, não é porque não nos envergonhamos disso. Achamos que em 3 anos, na gestão que agora termina, nós reconstruímos esse sindicato e temos que ter a responsabilidade suficiente para conservar esse sindicato com a sua linha classista e não deixar que ele seja objeto, não é, de manipulação dos irresponsáveis que existem no movimento. Então a chapa caminha para a vitória? A chapa caminha a passos largos para a vitória.
7 horas quando começar a Assembleia da Comissão. Não foi fácil. Vou aqui pro meu trabalho, cara. Cada um tem, não é isso. Pô, não pode ficar com a imprensa, tio. Já não, ó. Derrotado, derrotável, você não pode tem greve que não tem isso. Eu não consigo. Bueno, a chapa já foi escrita. Já. As duas chapas eleitas do Sindicato de Bancários de 1990 já estão inscritas. Como é que você está vendo esse processo até agora? Até agora, do lado da oposição, foi um dos melhores processos que eu já passei na minha vida de bancária. Ou seja, um processo extremamente democrático, com a participação dos grupos de base que estão lutando nesses últimos anos nos bancos. Foi um processo que já nos trouxe uma grande vitória para a oposição. E para onde vai a oposição? A oposição vai amanhã, dia 31, para a porta de cada banco organizar a greve dos bancários pro dia 12. Muito bem. Doutor Miguel aqui, passa o doutor Miguel. E na aldeia, Vamos começar a cantar a marcha fúnebre? De frente? Deixa elogiar hoje. Olha pra fora aí, ó. Tira ele pra fora aí, ó. Ei, diretor Miguel, que não tem um diretor aí, não? Só vai dar. Um problema emergencial de nós bancários, principalmente os não comissionados. Nos dirigimos ao banco diversas vezes e só ontem para o bloqueio e aqui nesse quarto falar diretamente com a pessoa do presidente. Nós temos um quadro que os colegas que acompanhou aí todas as negociações pode dar que vai culminar, possivelmente com posições
lições que nós teremos que aqui tirar diante de um quadro que está colocado aqui, na nossa visão, poderá e depende do nosso trabalho em relação à construção do movimento forte para arrancar o nosso aumento, já que está colocado no governo a livre negociação. E aqui está funcionários de uma empresa, né, que estão reivindicando o aumento salarial. Então nós temos que passar agora ao conjunto de informações que nós temos por necessidade de informar, já que não foi possível informar em todos os departamentos e agências o que aconteceu de ontem até hoje. É assim, governo. A gente entregou um documento, quando ele se reivindicava 84%, se reivindicou numa carta assinada pela Federação, e o governo marcou o presidente está aqui presente, onde estava a assinatura do presidente da Federação mais do secretário, dando aquilo que o movimento a nível nacional reivindicava, que era os 84% de aumento. Naquela oportunidade, ainda não se tinha uma data de movimento geral de trabalhador, uma greve geral marcada, nem mesmo um movimento aqui no Banrisul. Só existia uma possibilidade, que do dia 6, os bancários tinham essa possibilidade de fazer uma greve nacional só caso para o dia 6. Nesse ínterim, o banco não se manifestava. E ontem se conseguiu furar o bloqueio e na mesa com o Russovski, a gente sentiu um clima muito estranho. Pela primeira vez, o presidente mostrou, ao nosso ver, uma certa não insegurança, mas um misto de insegurança com uma ousadia que nós não conseguimos captar bem de que o motivo real disto. E nós colocávamos, então, a situação da precariedade dos nossos salários e que o banco teria que se manifestar. Antes disso, havia sido acordado com o banco que nós necessitaríamos dar uma olhada nos números, ou melhor que dar uma olhada, os números da contabilidade do banco, que na nossa avaliação, se o sistema financeiro atravessa um momento difícil, né, nós queremos saber, ou colocávamos para eles, que queríamos saber aonde é que andava a gordura acumulada durante todo o tempo de dinheiro buscado fácil no mercado. Então conseguimos formar uma comissão, que é formada pela Federação, pelo Marcon, pela companheira delegada sindical Horário do Rio de Janeiro, pelo companheiro Salcedo, do Sindicato de Novo Hamburgo, e pelo companheiro técnico economista do Diese, né? Bom, ontem então chegamos com o banco para dar uma definida nesse processo todo. E colocávamos já antes que para nós era fundamental, tendo em vista a trágica situação, principalmente dos não comissionados, que o banco colocasse logo alguma proposta em termos de reajuste salarial, para que paralelamente nós viéssemos ou ver os números para depois então, a partir disso, sair das possibilidades de alcançarmos aquela proposta, aquela reivindicação que é nacional, que é 166%. O banco até acenou, de certa forma, ao nosso ver, uma espécie de deboche, onde colocava, não, pacotinho de bala até é possível a gente dar. O que era isso? Nós colocávamos que nós já tínhamos os nossos descamisados, que o Collor tanto falava, que aqueles companheiros que recebem uma faixa de 8 a 13 mil, que não tem mais condições de se locomover, de se alimentar, de se vestir, enfim, de pagar aluguel e de viver. Então ele colocava, acenava com a possibilidade de um saquinho de bala para esses colegas. E que a questão mais geral da busca das perdas seria possível buscar num processo de abertura da contabilidade do banco para nós verificarmos a real situação do banco. E esse era um quadro que estava colocado ontem. Hoje, os companheiros que foram lá dentro e ouviram, poderiam colocar o que aconteceu lá dentro hoje, porque nos parece que uma certa alteração do quadro, por motivos talvez desconhecidos por nós. Eu acho, o que aconteceu, eu até acho que a Horária deveria dar esse relato, porque o banco colocou, num primeiro momento, que queria receber a comissão, essa técnica, né, para abrir as contas. E depois acabou se estabelecendo a possibilidade de entrar mais uma pessoa. Então, eu acho que a Horária deveria colocar como é que foi isso. Porque o que aconteceu foi que, no fim, não houve negociação nenhuma. Acabou não havendo negociação, ficou suspensa, com a possibilidade de, na quinta-feira, poder haver. Agora, eu acho que a gente tem que entender o que foi que aconteceu. Porque, na verdade, não deu nem para avançar no sentido de, então, se abrir as contas e ver a situação real do banco, né? Tu dá um relato, Horáida? Só antes da Horáida dar um relato, a gente tem que organizar a manifestação que a gente veio fazer aqui. O seu Petri está aqui em nome da diretoria do banco para receber de nós aquilo que nós viemos reivindicar ao banco.
Então, depois do relato da Horaida e depois que a gente fizer aqui uma avaliação da situação que nós estamos passando nesse momento, que é importante que todo mundo saiba, nós vamos, ao invés de entregar um documento ao banco, a ideia é que nós leiamos todos juntos para marcar aqui o nosso dia de hoje, aqui no Banrisul, a carta aberta à diretoria do Banrisul, que nós distribuímos para os companheiros, a Regina está distribuindo a nossa carta aberta, que nós leiamos todos juntos a nossa carta aberta, para entregar para o senhor Petri e que faça chegar aos ouvidos da diretoria do Banrisul aquilo que é o nosso anseio. Não só isso, como também a gente colocar essa questão que o funcionalismo hoje é recebido nos corredores. Porque não é possível, e isso não é a prática, nunca foi a prática que se exerceu dentro desse banco, receber o funcionalismo e colocar aqui uma listagem, porque foi colocada dessa maneira. Essa listagem que está aqui, essa mesa que está aqui, foi colocada porque o banco queria saber quem é as pessoas que vieram aqui em cima e se estavam no seu horário de trabalho, seriam descontados no período que estivessem aqui. Então, a gente tem que deixar aqui o nosso repúdio também a essa prática, que é, mais uma vez, avilta a democracia mínima que se deve exercer dentro de uma empresa, e nesse momento uma empresa estatal, né? Então, isso é uma questão que a gente também vai ter que colocar para o Petri levar. O nosso repúdio o tratamento que a diretoria está dando, as reivindicações justas que o funcionário do Sul hoje está colocando. Dá um relato, né? Bom, pessoal... Pessoal, o que vocês acham? Que a gente entre sem assinar, porque nós não vamos permitir que ninguém assine. Que o pessoal levante o braço, quem é a favor de entrar sem assinar. Todo mundo. O banco é nosso e nós vamos entrar nas decisões do banco, que é nosso em primeiro lugar. Ninguém pode nos proibir de entrar nesse sabão ou o corredor é nosso. Não adianta que isso. Calma, pessoal, calma, gente. Calma. Pessoal, olha aqui. Gente, vamos com calma. Calma. O repúdio mais importante que a gente pode dar a esse ato do banco de tentar intimidar o funcionalismo com um absurdo desses, não é nesse momento do quarto andar. A nossa principal resposta é manter a nossa unidade. É no dia 12 mostrar ao banco a quem estamos dispostos. E nós não estamos dispostos a depedrar o banco, não estamos dispostos a quebrar o banco. Nós estamos dispostos a continuar fazendo esse banco crescer, mas com dignidade. Não outra vez... Aliás, esse banco é mais nosso, é nosso e não deles. Isso. Tá bom, Miguel. Depois tu fala. Agora deixa eu terminar, que eu quero dar um relato. E queria registrar aqui, gente, que esse é o importante. Que a questão é a seguinte: a gente tem que manter o banco, tem que fazer tudo que a gente sempre fez, mas não vai ser outra vez, como foi em 82, à custa do nosso exclusivo sacrifício. O que o banco alegou ontem e levantou é uma questão que a gente já sabe. Todo o sistema financeiro, a partir do Plano Collor, enfrenta algumas dificuldades, mas são dificuldades diferenciadas. Não são dificuldades que estão colocando o banco a pique. O que está colocando a pique, sim, é a nossa capacidade de continuar trabalhando com salário de fome desses. A gente fez uma série de reivindicações, tem encaminhado, tem buscado sempre a negociação com o banco, e a gente precisa discutir, inclusive, com muita serenidade, esse tipo de processo. Nós precisamos também, de nossa parte, nos ordenar melhor em relação a isso, clarear melhor uma tática, uma maneira de fazer esse tipo de negociação, mas, de toda forma, o que tem acontecido até então é que o banco nos coloca sempre o segundo escalão. Marca reuniões em momentos que sabe que é impossível a gente aparecer aqui, como foi no dia 14, e foi devidamente justificado. Por que nós não estávamos aqui? Nós estávamos no Rio de Janeiro, no Congresso Nacional da categoria, e ia levar 24 horas, 26 horas para voltar para Porto Alegre. Então era impossível querer que o pessoal estivesse na negociação às 2 horas.
se pediu outras audiências, se chamou a direção do banco para comparecer à federação, para discutir a situação do banco junto com um conjunto de delegados sindicais, e foi enviado a nós um companheiro do segundo escalão, que não resolveu nada. Ontem, nós resolvemos, então, tomar uma outra atitude. Mandamos um telex ao banco, dizendo que às 2 horas estaríamos aqui para ser recebidos pelo presidente e pelo diretor de recursos humanos. Nós fomos, então, recebidos pelo Russovski. E o conteúdo do que o Russovski falou, o Fonseca já levantou aqui. Foi um tratamento, se não desrespeitoso, no mínimo sem a menor consideração, como se um saquinho de bala fosse a grande questão. Nós temos clareza, sim, no mês de maio o banco está no vermelho. Nós sabemos que em abril também. Agora, quem é que não se lembra aqui que o Banrisul, mesmo em épocas de crise econômica, com inflação alta e tal, nos primeiros meses nunca apresenta um grande resultado. Isso é apresentado, sim, é no final do semestre. É aí que aparece o lucro. Então, o que acontece? Nós não queremos nos eximir de examinar contas, não. Nós queremos examiná-las. Mas nós não queremos ver um balanço no vermelho, não. Nós queremos pegar o portfólio dos investimentos do banco. Nós queremos saber quem são os credores desse banco, por que não pagam, quais são as provisões que esse banco tem. Enfim, é um exame minucioso, sim. Mas não é para a gente sair dizendo assim, bom, tem 600 milhões de prejuízo hoje, se o banco dividir com funcionalismo, como é uma proposta de Porto Alegre, 300 milhões de cruzeiros, inviabiliza o banco. Não inviabiliza. A gente sabe que não inviabiliza. Então, o que tem que considerar nisso aqui é que a gente não está se negando a abrir contas, mas a gente está se negando a subordinar o processo de negociação absolutamente a essa questão. Nós não podemos fazer isso, não queremos e não vamos fazer isso. O que ocorreu hoje aqui foi o seguinte: ontem o banco aceitou fazer 1 hora de reunião conosco para discutir uma situação emergencial, onde até tinha surgido lá por parte do presidente do banco uma ideia de um empréstimo. Ora, é uma questão de raciocínio. Se o banco pode dar um empréstimo, por que não dá um abono, então? Se não tem caixa agora, como é que vai dar um empréstimo? Quer dizer, é conversa para boi dormir mesmo, é não ter proposta e não querer considerar as questões que a gente levanta. Bem, hoje, quando chegamos aqui, e isso não foi colocado lá na reunião ontem, o banco condicionou à audiência a participação exclusiva dos 4 companheiros da comissão e a ninguém mais. Outros companheiros, não é? Companheira Ana Mirage, companheiro Carlos Henrique, companheiro Fonseca, companheira Miriam, Luizinho, Felipe, enfim, outros companheiros, e o pessoal da PPD colocava da necessidade de entrar todo mundo. Marcon, presidente da federação, foi lá, conversou com o banco concedeu que entrasse mais um. E aí entrou todo mundo. E aí o banco levantou e se retirou da negociação, dizendo que iria marcar outra reunião e tal. Isso aí, para nós, gente, tem 2 coisas. Uma é a nossa questão, que quem resolve somos nós. E nós não podemos mais resolvê-la aqui no 4º andar, não. A gente tem que resolver ela discutindo com todo mundo, tendo clareza do seguinte: quando a gente elege companheiros para fazer uma discussão qualquer, a gente tem que ter, no mínimo, confiança política nesses companheiros. Então, nós temos que ter uma definição. Ou a gente só vai aceitar negociar com o banco com o tipo de composição de comissão, ou não sei o que a gente venha definir no momento, ou a gente assume um fórum para definir isso, e a partir daí passa a ser essa definição, ou a gente vai considerar que o banco rompeu com as negociações. Na minha visão, não rompeu. Não é? Na minha visão, nos falta a gente se estruturar um pouquinho melhor. Não é? Para mim é isso. Agora, em relação ao banco, o que ele está aproveitando é para dizer o seguinte: vamos adiar mais esse negócio, porque não tem proposta. Não quer dar proposta, está pagando para ver e tenta esse absurdo aqui de hoje de fazer as pessoas assinarem listinha como se isso fosse intimidar alguém. O que intimida a gente já sabe. É a incapacidade de pagar aluguel, condomínio, escola e se alimentar decentemente. E ter que continuar trabalhando no amor à camiseta simplesmente. Colegas, existem 3 fatos muito importantes de ontem para hoje que a gente tem que ter presente. Primeiro, a expressão saco de balas que o Fonseca utilizou aqui, não fomos nós que inventamos. Ontem, quando nós subimos aqui para entregar uma reivindicação
para negociar com o banco, sim, porque é isso que nós queríamos. A reivindicação, já muito conhecida pelos colegas, de um abono fixo no salário de 25 mil cruzeiros, a varrer para todo mundo, o banco disse, ora, um saco de balas não vai colocar o banco em pior situação. Eu posso dar. Saco de balas é o nome que ele está dando para nossa necessidade até o dia 25 de junho de poder pagar aquilo que para nós é essencial. De ir no supermercado e fazer o rancho, de pagar o nosso aluguel, de pagar a escola, o ônibus. Isso é a expressão que ele usou. E isso nós temos que denunciar. Em segundo lugar, toda essa tramóia hoje aqui de dizer que não aceita negociar com fulano, que só quer o outro, isso prova que o banco não tinha resposta nenhuma. Porque se o objetivo primeiro do banco é atender o anseio que cada um de nós está sofrendo dentro do local de trabalho, que vamos para casa com 1000 boatos na cabeça todo dia. Será que nós vamos conseguir aumento? Será que vai dar para pagar o aluguel? Se o banco quisesse realmente resolver isso, hoje estaria sentado conosco com uma proposta na mão. Em terceiro lugar, a questão da nossa dignidade. Esse é o nosso banco. Quem está por trás das portas do 4º andar é transitório aqui. São diretorias que são de 3 anos. Nós estamos nesse banco há 20 anos, 30 anos como a Alzira quase, 6 anos como eu, 10 anos como outros companheiros, 15 como Oraida. Nós construímos o Banrisul. Isso tem que ser denunciado na imprensa amanhã, que a diretoria transitória desse banco nos barrou a entrada nas dependências do banco onde nós trabalhamos. Isso tem que ser denunciado. Agora, apesar de tudo isso, e apesar do preto, que hoje é a marca nossa aqui, nós estamos num dia vitorioso. Porque o Banrisul, assim como o Meridional hoje, começa a levantar sua cabeça. Começa a levantar sua cabeça e que não vai aceitar mais intimidação. Porque quem mais perdeu desde o dia 15 de março fomos nós. Fomos nós que hoje temos um rombo no nosso salário. Nós, que apesar da maior inflação do país, temos o mesmo poder de compra de 15 de fevereiro. E hoje nós começamos a levantar a cabeça. E hoje, às 18h30, na esquina Democrática, junto com os bancários do Meridional, dos bancos privados, da Caixa Federal e Banco do Brasil, nós vamos mostrar aos banqueiros em Brasília, em Porto Alegre, em São Paulo e para o governo que um trabalhador não se deixa intimidar e que nós vamos erguer a cabeça e vamos ir à vitória. Eu gostaria de chamar aqui o companheiro Juberley do Meridional, que quer fazer uma saudação aos colegas do Banrisul. Bem, companheiros do Banrisul, eu acho que não existe muita diferença da política hoje aplicada pela direção do Banrisul e a política que o senhor Leônidas Ribas, também uma direção transitória do Meridional, está aplicando hoje ao funcionalismo do Meridional. O seu Ribas, indicado por seu Chiarelli, por seu Fernando Collor, entrou há 3 semanas no Meridional com um discurso de que vinha para enxugar o Banco Meridional, de que vinha para fechar agências do Banco Meridional e de que vinha para demitir funcionários do Banco Meridional. Nós, funcionários do Banco Meridional, também temos uma tradição de luta. E lutamos por mais de 6 meses para construir aquele banco. E por mais de 5 anos, não medimos esforços para consolidar aquele banco e fazer com que ele hoje é o 14º no ranking do sistema financeiro. Mas o funcionalismo do Meridional, e eu acho que o funcionalismo do Banrisul também está indo pelo mesmo caminho, deu uma grande demonstração hoje de que não vai se deixar intimidar por essa política de repressão, de mentiras, enfim, de deixar todo o funcionalismo assustado. O funcionalismo do Meridional hoje paralisou por 2 horas, das 10 ao meio-dia, com o objetivo não só de advertir o banco, mas também de encorajar aqueles colegas que estão com medo, que estão intimidados e estão acreditando nas mentiras colocadas pelas chefias de que existem de 30% a 40% do quadro funcional pronto para serem demitidos a qualquer momento. O funcionalismo do Meridional
surpreendeu até nós mesmos, da Executiva Nacional, de todos os companheiros ativistas, representantes funcionários. Até nós não esperávamos que o índice de adesão na paralisação do dia de hoje fosse tão grande como foi. Conseguimos fechar as duas principais agências do centro, que é a Agência Matriz e a Agência Centenário. E isso só nos leva a uma conclusão, que o funcionalismo do Meridional já se prepara para, junto com vocês do Banrisul, junto com os demais bancários, a partir do dia 12, dar um basta à direção do Banrisul, ao seu Ricardo Russovski, que nós, funcionários do Meridional, também o conhecemos muito bem, porque já foi diretor daquele banco antes de ser Meridional. Estamos dando um basta à diretoria do Meridional, que representa claramente o governo do seu Fernando Collor de Mello. E vamos dar um basta, enfim, aos banqueiros e a esse governo que estão promovendo o maior arroxo salarial que a classe trabalhadora desse país já viveu. Nesse sentido, a gente está aqui saudando os companheiros do Banrisul que estão dando uma demonstração de que não vão se deixar intimidar e que também vão à luta, junto com todos os bancários, a partir do dia 12. Companheiros, vai falar Companheiros e companheiras, nós estamos ouvindo a todo instante por parte dos banqueiros de que o plano Collor atingiu os bancos, que os bancos estão passando por dificuldades. Acontece que nós trabalhadores, nós bancários, também estamos passando por dificuldades há mais de 20 anos e que, portanto, os banqueiros lucraram durante muito tempo e o Banrisul também está na colocação internacional, numa colocação de lucro, de lucratividade, nos 10 maiores bancos do mundo em lucro do ano que passou, do ano fiscal. E, portanto, companheiros, se há certas dificuldades, nós também temos. E nós estamos dando um tempo, um prazo, nós bancários a nível nacional, até o dia 12. É o prazo limite para que os banqueiros se pronunciem, para que a direção do Banrisul sente e apresente uma contraproposta. Nós entregamos, no dia 12 de março, uma minuta de reivindicação aos banqueiros. Entregamos aqui, a direção do Banrisul também. E até não obtivemos nenhuma resposta. A única resposta que veio é aceitando a proposta de abertura da conta dos números a nós bancários. Nós aceitamos também, só que nós só aceitamos a discutir números a partir do momento que o banco aceitar e fizer uma contraproposta emergencial aos bancários. A partir daí, a Federação dos Bancários, os sindicatos de bancários, os representantes dos delegados do Banrisul, aí sim vamos sentar e começar a negociar. Mas o banco terá que primeiro apresentar uma contraproposta às nossas reivindicações para reajuste emergencial. A partir daí, vamos discutir o futuro do banco. E nenhum bancário aqui vai se negar a discutir. Mas essa é a condição proposta pelos bancários, pela Federação dos Bancários, e sabemos que poderemos contar com o apoio de todos os bancários para a luta. Se até o dia 12 não houver resposta por parte dos banqueiros, nós vamos mostrar como se faz. Obrigado, companheiro. Colegas, vai falar. Tem um informe aqui muito importante. Desculpa, Miriam, mas é que o informe que chegou agora é muito importante. Hoje de manhã, o Congresso Nacional, apesar de ter sido por uma estreita margem de votos, derrubou a medida provisória 185. Não tem mais o efeito suspensivo para as decisões dos tribunais regionais. Isso aí, gente, é a primeira grande vitória da classe trabalhadora. Semana passada, no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho concedeu aos metroviários em greve 166%. Com essa medida, significava o seguinte: por 150 dias, havendo recurso da direção do metrô para o Tribunal Superior, o metrô não teria que pagar. Essa questão foi derrubada. Imediatamente, os companheiros metroviários passam a receber no seu salário já os 166% conquistados na greve. Colegas,
a colega Rosane e o colega Amaro, da Banrisul Processamento de Dados, que também está conosco nessa luta, vão falar a nós aqui. Companheiros, a Banrisul Processamento de Dados está na luta com os companheiros bancários. Nós estamos fazendo também hoje o Dia do Preto e nós também convocamos os nossos companheiros para participar dessa manifestação aqui no 4º andar. Se algum companheiro perguntasse para nós o que nós pensamos da postura da direção do banco com relação às negociações salariais, a gente poderia dizer que é de um profundo desrespeito e de um profundo desprezo à categoria bancária e à categoria de processamento de dados. Se não ficar claro esse desrespeito pelo salário miserável que eles estão pagando hoje para os trabalhadores desse banco, se não ficar claro o desrespeito pelo tratamento de repressão e de autoritarismo que eles tratam os funcionários do Banrisul Processamento de Dados, fica evidente o desrespeito quando o presidente do banco manda impedir a nossa entrada no 4º andar do banco que nós construímos com o nosso suor e com o nosso trabalho. O presidente do banco diz que o banco está em dificuldades e não tem dinheiro. Nós dissemos a ele, quando o banco estava bem, ganhava muito com a ciranda financeira, não tinha aumento porque o governo não queria dar. Agora veio o pacote e ele diz que não tem dinheiro. Mas como não tem dinheiro, companheiros? A inflação de março, só quem não ganhou fomos nós, porque os banqueiros ganharam. A inflação de abril, só quem não ganhou fomos nós, porque os banqueiros também ganharam. E a gente sabe que o dinheiro do banco está retido com o governo federal. Então que o banco pague a nós o reajuste e pressione o governo para liberar para a folha de pagamento. Se isso não for entendível pela presidência do banco, nós temos um exemplo. As outras categorias, cujos patrões se esconderam atrás do pacote, a reposição salarial, fizeram greve e muitas estão conquistando a reposição salarial, como é o caso de vários rodoviários e de outras categorias que estão conquistando. Se o banco não quer pagar, o nosso caminho é esse também. E dia 12 vai ter greve geral nesse país e a gente tem absoluta convicção que os bancários e o processamento de dados vão parar as atividades e vão fazer o presidente desse banco respeitar o funcionalismo, pagando um salário decente, o salário que a gente merece, por colocar o banco no 8º do ranking mundial. Obrigada, companheiros. Pessoal, antes da leitura da carta aberta à diretoria, muita gente deve estar perguntando, mas e agora, o que fazer? Pois muito bem, hoje, já às 6h30, nós temos a nossa manifestação para continuar com a nossa união, que só a nossa união e força vai derrubar esse autoritarismo expresso nisso que hoje foi feito a diretoria do Banrisul. Às 18h30, na esquina Democrática. Depois disso, na segunda-feira, também às 18h30, na sede 3, na ladeira do nosso sindicato, nós vamos fazer uma grande reunião do Banrisul, onde nós vamos organizar para o dia 6, um grande dia de luto do Banrisul. De luta também. De luto, hoje nós estamos fazendo. No dia 6 vai ser um dia de luta, que inclusive pode acompanhar os colegas do Meridional com uma grande paralisação do Banrisul. Mas isso nós temos que discutir na segunda-feira. Todo mundo, com as agências urbanas, com o pessoal da compensação, todos os banrisulenses juntos na segunda-feira. Vai paralisar todo mundo. Até dar o aumento. Todo dia paralisar uma hora. Dia 12 tá bom. Trabalha dobrado. Não. Um monte de recesso tem que paralisar. O bem afinal pode ficar parado, esperando o aumento do banco. Então o aumento está todo mundo olhando. Ah, é? Já que já quero ficar pelado. Plano econômico, sabe? Pontuar para ler. Vamos ler a carta. Fernando, puxa a leitura aqui. Só vamos ler essa carta aqui para a diretoria do banco ouvir. Os representantes... Em alto, de preferência. Carta à diretoria do banco. O plano econômico decretado pelo governo Collor de Mello trouxe ao lar de cada trabalhador um único sentimento: insegurança. Primeiro, perderam aqueles que, mesmo com o minguado salário, tinham alguma poupança. Em seguida, veio a ameaça sobre o emprego, a extinção de empresas estatais
realização de outras. Mas, sem dúvida alguma, o principal golpe que sofremos foi sobre nossos salários. Neste momento, já somamos uma perda de 166% do salário ordinário. Em 31 de maio, nosso poder de compra real equivale ao de 15 de fevereiro. Isso tudo em meio à maior inflação da história do país. E mais, a liberação de preços é hoje manchete de todos os jornais. No Banrisul, nossa ansiedade frente a este quadro hoje é enorme. Boatos de todos os tipos angustiam cada vez mais. Temos a absoluta certeza de que não poderemos suportar pagar mais uma vez pela crise econômica, sobre a qual não temos nenhuma responsabilidade. Já bastam os planos econômicos do governo Sarney, que nos roubaram enormes percentuais. Esperamos que a diretoria deste banco responda ao anseio do seu funcionalismo, atendendo nossas reivindicações. 84% mais 44% já. E estabilidade no emprego. Colegas, é fundamental que a gente mantenha a nossa organização e a nossa mobilização e fundamental que a gente efetivamente pressione o banco na abertura de negociações. Isso é fundamental. Então, essa reunião de segunda-feira, essa reunião geral é nesse sentido. Vamos lá para a esquina democrática. Automático. Lâmpada. Lâmpada. Automático. Automático. Deu uma olhada no automático. Sol. Sol. Agora é o automático. 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 Sol.